Informação ao meio-dia, com Liliana Lopes. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova, edição ao meio-dia, nesta quinta-feira, 15 de outubro, um dia que diz tanto a todos os oliveirenses e gentes da região. Começamos por destacar o livro da Rádio Boa Nova com o título Dia 15 e que conta a história do grande incêndio de há 3 anos. A propósito, a Rádio Boa Nova visitou as novas instalações da empresa J. Guerra, na zona industrial de Oliveira do Hospital. Esta empresa que se está a reerguer está já quase na reta final e os seus responsáveis a considerarem que o regresso à casa-mãe vai ser um momento muito importante. Foram colocados 99 alunos na ESTO na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. O nosso país entrou hoje em situação de calamidade e com novas regras. António Costa, primeiro-ministro, disse hoje que não podemos estar impávidos a assistir a um aumento dos números. Ainda a Ministra da Saúde que avisa que o número de casos diários de Covid-19 pode chegar aos 3.000, informou assim ontem na habitual conferência de imprensa. Ainda nesta edição, saiba que em Erganil vão ser canalizados mais de 430.000 euros para a construção de zona de lazer em São Martinho da Cortiça. São os títulos que vamos desenvolver já a seguir aqui na Boa Nova. A informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Combustíveis. Iniciamos então a informação na Boa Nova e faz hoje precisamente 3 anos que o Concelho de Oliveira do Hospital e mais 29 concelhos da região centro do país foram afetados pelo grande incêndio de 15 de outubro de 2017. O ano passado, no dia do seu aniversário, a Rádio Boa Nova lançou o livro Dia 15 relativo àquele acontecimento. O livro Dia 15, lançado pela Boa Nova no dia 19 de março, por ocasião do seu 33º aniversário, reúne um conjunto de histórias que foram notícia desde o fatídico dia 15 de outubro de 2017, que causou a morte a 13 pessoas no concelho e deixou um rasto de grande destruição. O livro atesta ainda a capacidade de recuperação das gentes do concelho, assim como a grande onda de solidariedade que se assistiu. O livro Dia 15 tem custo de 10 euros e pode ser adquirido aqui na Rádio Boa Nova ou através de qualquer um dos nossos colaboradores. Passados 3 anos desde o grande incêndio que dizimou por completo a empresa J. Guerra na zona industrial de Oliveira do Hospital, estão praticamente concluídas as obras de reconstrução. Os irmãos Paulo e Cláudio Guerra, com o apoio do pai Joaquim Guerra, esperam iniciar a mudança em breve, certos de que o regresso à casa-mãe vai ser um momento importante. Contas feitas após o fatídico dia 15 de outubro de 2017, os prejuízos na J. Guerra foram na ordem dos 15 milhões de euros. O fogo, que naquela noite era incontrolável, destruiu as instalações da empresa a cerca de 12 mil metros quadrados, a maquinaria, matéria-prima e produto acabado. A empresa, que nesse ano completava 50 anos de atividade, dava emprego a 50 trabalhadores que faziam da J. Guerra uma empresa líder de mercado na cercaria e passamanaria, com uma presença forte no exterior. Ainda que muito abalados, Paulo e Cláudio não se deixaram desarmar. Afinal, a empresa que o pai tinha criado há meio século não poderia ficar reduzida a cinzas. Abrangida pelo programa Repor, destinado a apoiar as empresas afetadas pelo grande incêndio, que assegura 85% do investimento, 6 milhões de euros na reconstrução da empresa e recuperação da maquinaria, a J. Guerra já reergueu a casa-mãe, prevendo-se a mudança para breve. Ainda falta colocar o nome da empresa na fachada principal e os arranjos exteriores. Numa visita ao local, Paulo Guerra referiu que a reconstrução está praticamente na reta final. Está praticamente na reta final, estamos a terminar os trabalhos. Eu penso que dentro de mais um mês fica pronta a iniciarmos a mudança faseadamente. Estamos neste ponto. Portanto, as obras iniciaram quando? Janeiro ou fevereiro de 2019.
Entretanto, também a questão da pandemia veio atrasar estes trabalhos. Já não chegou a desgraça do incêndio. Este ano debatemos-nos com o Covid, o que veio provocar alguns atrasos inerentes à paragem das atividades que estavam a decorrer na construção da obra, e daí houve este atraso. Desde o dia 15 de outubro de 2017 e dada a existência de apoio por via do programa Repor, dinamizado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a família Guerra sempre teve esse foco de reconstrução. Sem apoio, refere Cláudio Guerra, o investimento que era preciso para reerguer a empresa era insustentável. No processo de recuperação, os irmãos Guerra decidiram refazer o que estava anteriormente, adaptando pormenores que era possível melhorar. Foi essencialmente recuperar o que havia, respeitando a área. Assim também contou à Boa Nova Paulo Guerra, notando que a escadaria, que inicialmente não foi demolida, teve que ser depois mexida, mantendo contudo a mesma traça e aproveitando o granito da escadaria inicial e dos balaústres. Neste percurso de 3 anos, Paulo e Cláudio contam com o apoio e presença diária do pai. O caminho tem sido de recuperação e até de inovação, seja através do apetrechamento de maquinaria mais moderna, seja ao nível do produto acabado, mas refere Cláudio Guerra que a empresa vai ficar sempre aquém daquilo que era antes do grande incêndio. Durante o tempo fomos conseguindo comprar ou adquirir novas máquinas de maior produção, não aquelas primeiro lote de máquinas que foi o que apareceu e nós tínhamos noção que realmente eram muito rudimentares, a nível de capacidade produtiva por hora era muito escassa, e hoje realmente melhoramos desde há 3 anos até hoje, mas ainda estamos sempre e vamos ficar sempre aquém daquilo que era a J Guerra antes do incêndio. A empresa líder de mercado manteve os seus clientes que depois do incêndio esperaram pela J Guerra. Na Sirgueria, a empresa está praticamente a recuperar a posição de líder de mercado, sendo que na passamanaria, cujo produto principal são as fitas de cortina, a J Guerra já tem produtos únicos que a nível de mercado não há ninguém que faça. Para isso tem valido a perseverança da família Guerra, mas também a experiência dos seus colaboradores. Cláudio Guerra dá o exemplo da produção de elástico, que já vinha acontecendo na empresa e que agora também houve uma maior adequação da produção do elástico que é utilizado nas máscaras de proteção individual e é por isso um produto vendável. Nos próximos dias a empresa vai iniciar a mudança, que será faseada. A empresa não vai parar, como refere Paulo Guerra, antecipando que o regresso vai ser um momento muito importante. Vai ser um momento importante para nós e para os nossos colaboradores, porque vamos ter mais capacidade, mais espaço para poder desenvolver melhor a nossa atividade, porque nós já estamos limitados, estamos praticamente encolhidos. Vão manter lá alguma atividade? Vai ser uma incógnita, mas à partida não. Vamos mudar tudo para aqui, porque aqui é que é a nossa casa, e depois de cá estarmos logo se vê o que é que vamos fazer àquele espaço. Isto é um desafio, isto ainda não acabou, foi a fase da construção e há de vir outra fase, que é a fase da implementação do projeto e do desenvolvimento. Este é um desafio que ainda não acabou, assim referiu à Rádio Boa Nova Paulo Guerra, que com o seu irmão Cláudio Guerra levaram em frente e em diante a recuperação da empresa que ficou totalmente destruída no grande incêndio de há 3 anos. Para além de a empresa estar presente com os seus produtos no mercado nacional, os países de leste e a Espanha continuam também a ser os principais mercados no exterior. Foram colocados 99 alunos na Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital na segunda fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Ensino Superior, registaram-se candidaturas a todos os cursos disponibilizados pela ESTGO. O curso de Gestão registrou o maior número de colocações, com 26, sexo de Contabilidade e Administração com 23 e o de Engenharia Informática com 21. Na licenciatura de Marketing foram colocados 16 estudantes, enquanto que na de Desenvolvimento Regional e Ordenamento do Território 7 alunos foram colocados. Sistemas e Tecnologias da Informação surge com a colocação de 4 alunos e Gestão de Bioindústrias com 2 colocações. Recorde-se que este GO partiu para a primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino
ensino superior com 210 vagas, onde foram colocados 162 alunos, um número que correspondia às expectativas do presidente da escola, Carlos Veiga. A nível nacional, quase 10 mil estudantes foram colocados nesta segunda fase do concurso, que contou com mais candidatos em relação ao ano passado, e ainda sobraram cerca de 4 mil lugares para ocupar na terceira fase. Portugal continental entrou às 0 horas de hoje em situação de calamidade devido ao aumento do número de casos de Covid-19, com novas regras restritivas para travar a expansão da pandemia. Depois de um mês em situação de contingência, o nível de alerta em Portugal continental aumentou para calamidade e vai manter-se pelo menos até 31 de outubro, a altura em que o Governo fará uma reavaliação. Com a declaração de situação de alerta, nível máximo de intervenção previsto na Lei de Bases da Proteção Civil, entram em vigor 8 novas regras e medidas aprovadas ontem pelo Governo. A intenção do Governo é que o uso da máscara na rua e a utilização da aplicação Stay Away Covid em contexto laboral e escolar passe a ser obrigatório, tendo para tal enviado para o Parlamento uma proposta urgente. Recorde-se que Portugal alcançou ontem o número de casos de Covid-19 diário mais elevado desde o início da pandemia, com um total de 2.072 casos de infecção. Em Portugal morreram 2.117 pessoas, dos 91.193 casos de infecção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. E já hoje, o primeiro-ministro António Costa disse que não podemos estar impávidos a assistir a um aumento dos números e não reagir. O primeiro-ministro António Costa disse hoje que é necessário estancar o crescente aumento do número de casos da Covid-19 antes que a situação piore. Justifica por isso as medidas aprovadas pelo Conselho de Ministros, com a necessidade de dar um sinal. Recorde-se também que na conferência de imprensa de divulgação dos novos dados, realizada ontem à tarde, a Ministra da Saúde, Marta Temido, referiu que o país está a enfrentar uma situação crescente e que, segundo estima o Instituto Ricardo Jorge, o número de casos diários pode chegar aos 3 mil. Relativamente àquilo que são as estimativas do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge, como lhe disse, eles baseiam-se em modelos matemáticos e, portanto, não têm a capacidade de prever alterações que decorrem de medidas que nós estamos a adotar neste momento, sejam elas de serviços de saúde, sejam elas de medidas de política globais, como as que foram hoje aprovadas em Conselho de Ministros, mas apontam para um crescimento que pode ultrapassar, situar-se nos 3 mil casos, perto dos 3 mil casos, dentro de alguns dias, se não tivermos a cautela necessária, o cuidado necessário e, portanto, por isso hoje o Conselho de Ministros tomou medidas, reforçou medidas e, por isso, fica o apelo uma vez mais a todos para o cumprimento das medidas individuais. É preciso que todos cumpram então as medidas individuais por forma a estancar o avanço da pandemia em Portugal. Na região, a construção da zona de lazer de São Martinho da Cortiça, em Arganil, vai arrancar no dia 26 de outubro. A garantia foi dada ontem pelo Presidente da Câmara Municipal de Arganil, Luís Paulo Costa, durante a sessão da assinatura do contrato desta empreitada de valor superior a 430 mil euros, cuja execução vai ficar a cargo da empresa Construções Alfredo Rodrigues José Limitada durante os próximos 270 dias, são cerca de 9 meses. Em comunicado enviado à Boa Nova, o município adianta que durante a sessão decorrida no Centro Empresarial e Tecnológico de Arganil, Luís Paulo Costa reconheceu que a pretensão da autarquia que a infraestrutura esteja pronta a funcionar no verão do próximo ano. Para o líder do Executivo camarário, em causa está um investimento muito significativo na valorização de uma zona com grande potencial do ponto de vista recreativo. A infraestrutura vai ser construída junto ao centro escolar, assumindo uma relevante função de complemento às estruturas de utilização coletiva ali existentes, como é o caso do pavilhão gimnodesportivo e do campo de futebol, que dispõem de uma área de estacionamento a cerca de 100 metros.
12h15, estamos a concluir a informação a esta hora na Boa Nova. Quanto ao tempo, e de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, hoje contamos com céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no interior das regiões norte e centro. Durante a tarde é esperado vento fraco a moderado, ainda formação de geada em alguns locais do interior norte e centro e uma pequena descida da temperatura mínima. Nesta quinta-feira as temperaturas variam entre os 5 graus de mínima e os 18 graus de temperatura máxima. Voltamos a conferir a atualidade de âmbito local e regional mais logo, quando forem 3 da tarde, numa edição de jornalista Beatriz Cruz. Lembrar também que a entrevista na íntegra realizada aos irmãos Guerra é relativa à recuperação da empresa 13 anos após o grande incêndio está disponível em formato vídeo em radioboanova.pt. Também pode aceder a este e outros conteúdos através das redes sociais. Muito boa tarde de quinta-feira com a Boa Nova. Boa Nova. Informação ao meio-dia com Liliana Lopes.